Então, Tupi teve times belíssimos na década de 40, 50 e depois em 60 ele ganha o epíteto, o apelido de Fantasma do Mineirão, não da imprensa de Juiz de Fora, mas da imprensa de Belo Horizonte, porque ele foi jogar com os 3 times da capital, Cruzeiro, Atlético e América, ganha dos 3 e é convidado pelo Vicente Passou Fiola. o carro nos 3 lá. Nos três. E já tinha dado uma banda no Cruzeiro aqui em Juiz de Fora. Isso é o Campeonato Mineiro. Não, é porque na época não havia o Campeonato Mineiro com todos os times. Assim. Havia o Campeonato da Capital, o Cruzeiro tinha sido campeão em 65, e o Tupi, campeão aqui regional, que jogou contra o Olympique de Barbacena. Então, num amistoso de Barbacena. É muito legal isso. O Olympique é um time também tradicional. Audax do Retiro, tem uns nomes tudo assim, né? E o que acontece em 65? O Tupi ganha o campeonato regional e ele é convidado, né, pelo Cruzeiro a fazer um amistoso aqui em Juiz de Fora. Então os jogadores não ganhavam bem e tal. E nesse jogo o Tupi ganha de 3-2 e alguns jogadores do Cruzeiro não aceitam a derrota. Eles dizem que foi a questão do vento. Gente. Do vento, né? O vento estava jogando a favor o vento foi favorável ao Tupi. E na época que o Cruzeiro tinha um timaço com Piazza, com jogadores assim que ganharam, né, do Santos de Pelé em 66. E depois o Tupi é convidado então pelo Atlético, que tinha na época o Paulo Amaral, que foi um treinador da seleção brasileira. O Tupi ganha de 2-1 e disputa um pentagonal com o Botafogo do Rio, América, Cruzeiro, ganha, aí recebe essa geral também. Geral. Aí recebe essa alcunha de Fantasma do Mineirão pelo pai de um jornalista mais recente chamado Bob Faria, era o seu Oswaldo Faria. Ele que dá esse apelido ao Tupi de Fantasma, e o Tupi depois é chamado pelo Vicente Fiola, técnico que foi da seleção brasileira em 66, a disputar 2 amistosos, um em Caxambu e um outro em Três Rios. E o Tupi ele tem uma participação muito significativa contra Garrincha, Pelé, né, esses jogadores assim de renome em 66. E nessa época aí o time do Tupi era todo amador? Assim, não viviam do futebol? Eles tinham segundos e terceiros e quartos empregos? Exatamente. Né? Pelas pesquisas que nós fizemos com alguns jogadores, alguns remanescentes, né, são poucos vivos ainda, muitos eram pedreiro, trabalhavam, né, na construção no comércio, em outras coisas. Exatamente. E jogavam lá jogavam pelo amor. De forma amadora. E esses times do Cruzeiro, do Atlético da época, já viviam exclusivamente só do futebol? Do futebol. Caramba, já eram profissionais mesmo? Havia o profissionalismo. Caramba, o time amador passou o carro, cara. Justamente. A gente só vai ter esse profissionalismo em Juiz de Fora com a figura do seu Maurício Batista de Oliveira, que ele é empresário, um grande mecenas, então ele investe pesado no Tupi na década de 80. O Tupi chega à semifinal do Campeonato Mineiro em 87. E esse ele é parente ou ele é o Batista de Oliveira mesmo? Ele é neto do Batista de Oliveira, que foi o fundador do Academia de Comércio, do Banco de Crédito Real, o Roberto Dili comentou. E o filho do seu Maurício hoje, ele é um dos maiores empresários aqui do Brasil. Ele tem uma empresa chamada Protege, em São Paulo, que é uma empresa de transporte de valores. Então, é uma família que sempre teve essa visão empreendedora, e o Batista de Oliveira foi um cara bacana, assim. Ele foi um cara que contribuiu muito para o empreendedorismo aqui de Juiz de Fora também, o Banco Mercantil. O Roberto Dili falou bastante dele, foi uma figura importantíssima. Foi uma figura que morreu muito novo, morreu acho que aos 45 anos. Uma das figuras importantíssimas de Juiz de Fora. Mas essa história do Tupi é legal, cara. Você pega um time todo amador, com a galera lá que vive só por conta do futebol, comendo, treinando, dormindo, a galera que enchendo laje, de repente vai jogar. Cara, bizarro essas paradas, né, velho? Um dos grandes jogadores do Tupi, o Murilão, ele em 66 ele foi cotado como um dos maiores backs aqui de Minas Gerais, trabalhava na antiga água sanitária O Globo, na rua Bernardo, e depois muitos continuaram sua vida sem futebol, pararam cedo, né? Então a cidade ela tem que fazer essa reverência a esses jogadores. Caramba, e quantos estão em vivo até hoje? Você falou? Uns 4, né? Caramba, uns 4, no máximo assim, uns 4. O resto, né? É o lateral direito, o Manuel, o Dário, o Murilo, e tem mais um que não me vem o nome agora, né? E o grande jogador dessa era é o Toledo, né? Que foi o maior artilheiro do Tupi de todos os tempos. Caramba! Que foi um cara que, inclusive, ganhou à época uma foto do Pelé. Imagina a história que esses caras têm pra contar. Não, pois é. Muita história. Mas eles estão muito idosos, assim? Como é que eles estão? Já estão mais idosos. Você conseguiu conversar com eles? Consegui conversar. Então, todos estão no documentário? Todos. O Murilo e o Manuel estão também presentes no documentário. E consegui conversar com familiares desses jogadores também da década de 60, como, por exemplo, Francinha,
Inclusive, o nosso bolsista, ele é neto da irmã do Francinha, né? Então, o Francinha, inclusive, jogou no Flamengo. Então, foi um processo, um documentário de resgate, porque as famílias se sentiram homenageadas. E nós também fizemos esse trabalho, não só para homenagear os jogadores, mas também a torcida. Que a família, né, os mais novos, né, filhos, irmãos, pegaram essa fase toda, né, cara? Pegaram. E o Tupi também tem um torcedor símbolo, que é o Ângela Maria. Torcedor símbolo Tupi da década de 80 aqui em Juiz de Fora. Ele, na verdade, ele valia por 300 torcedores. Né? Talvez o pessoal mais novo não o conheça, né? Mas ele foi um cara fantástico. Assim como nós tivemos também o Augusto, o torcedor solitário, que se escondia no estádio, ele torcia sozinho, com a sua bandeira. Então, o Tupi tem uma história muito rica, o hino do Tupi é muito bonito. Nós entrevistamos o autor da letra do hino, seu Messias da Rocha. Eu nunca ouvi o hino do Tupi. Que é uma marchinha, um hino muito bacana também. Uma curiosidade bem interessante é a própria origem do Tupi, né? Essa questão dessa dissidência do Tupinambás e essa outra versão que surgiu ali na antiga Rua do Sapo. Uma outra é o nome Carijó, né? Porque havia também um presidente do Tupi chamado também Carijó. O apelido dele era Carijó? Era Carijó, né? Então ele e também essa curiosidade do Fantasma do Mineirão, porque essa geração mais recente, ela não conhece esse episódio, esse epíteto que o Tupi recebeu de Fantasma do Mineirão. Interessante também que esse apelido ele não surge em Juiz de Fora, ele surge a partir da imprensa de Belo Horizonte, e depois isso foi meio esquecido. Então, sempre quando o Atlético jogava com o Tupi na década de 80, sempre se lembrava muito desse engraçado, eu tinha ouvido falar mesmo desse nome, assim, algumas vezes aí, quando acontecia de cruzar um Tupi com o Atlético no Campeonato Mineiro, assim e tal, né? Mas eu nunca tinha parado pra perguntar realmente por que era esse nome, né? Então é bacana, né, que essas próximas gerações conheçam, né? Para não perder. E um camarada muito interessante que faz muito isso é o Paulo Henrique Toledo, porque o pai dele é considerado o maior jogador de Juiz de Fora, o maior artilheiro do Tupi, e porque ele também foi administrador do campo do Tupi, o estádio regional, e também porque o Toledo, o Paulo Henrique Toledo, inclusive, ele ficou à frente, né, para fazer uma estátua do Toledo no estádio municipal. Então foi feito através, eu acho que de uma emenda parlamentar, e até o próprio escultor da estátua foi o escultor também da estátua do Pelé. Então isso é muito legal, você está lembrando de um cara que foi importante para o Juiz de Fora. Então Toledo, na verdade, ele representa o futebol de Juiz de Fora. Nós tivemos outros. E atingiu, de certa forma, o nacional, né? Exatamente. Ele ganhou uma foto do Pelé e depois, se eu não me engano, acho que o Toledo morreu, o Toledinho morreu em 2019. A família do Toledo procurou o Pelé para resgatar esse momento. E o Pelé também teve a generosidade de lembrar disso. Então, assim, é muito bacana, né? Você vê. E o Toledo, ele era um cara fantástico. Ele chegou a entrar no estádio, num jogo do Tupi Atlético, em Santa Terezinha, acho que numa bola cruzada pelo Luizinho do Atlético, para tirar o gol. Então, assim, isso mostrava, né, mesmo que tenha sido uma ação destemperada, o amor dele pelo Tupi. Hoje a gente não vê mais isso aqui.